Agora vamos trabalhar com esse formato da sobrancelha caída. Esse formato é o temor de toda design de sobrancelhas, tá? Todo mundo questiona: meu Deus, como que eu vou fazer essa sobrancelha? Como que eu vou fazer com que a cliente permaneça com pelo? Como que eu vou harmonizar essa sobrancelha? Gente, muito simples, a mesma coisa. Vem com 3 centímetros, ó. Aqui esse início é a mesma coisa. Posiciona, marca os 3 centímetros, tá? Acha o meio da sobrancelha dela. Depois que você achar o meio da sobrancelha dela, tudo vai ficar mais fácil, ó. Achou o meio, tá bom? Aí você achou o meio da sobrancelha, vem aqui no meio e acha o início da sobrancelha. Achou o início da sobrancelha? Vamos lá, vamos ver se esse início da sobrancelha é de acordo com o pelo natural dela, né? Porque pode ser que sim, pode ser que não. Aqui, ó, dá certinho. Posiciona o paquímetro aqui, um pouquinho para cada lado. Olha só, gente, que coincidência. A mesma medida. Ó, aqui o início da sobrancelha dela é basicamente o mesmo início que ela tem, tá? Achei. Aqui achei o início da sobrancelha dela, tá bom? Agora vou achar o ponto final. O ponto final é o quê? Na maioria das clientes, 5 centímetros. Então eu venho aqui e coloco. Obviamente que existem clientes que têm a sobrancelha maior, tá? Obviamente que existem clientes que a sobrancelha é um pouco mais longa, 5,5 centímetros, 6 centímetros, tá? Aqui é só uma sugestão de 5 centímetros, porque na maioria das clientes é esse padrão de 5 centímetros. Achei o final da sobrancelha, agora eu vou posicionar o paquímetro em 4,5 centímetros e vou achar o ponto de arqueamento. Achei, tá? O ponto de arqueamento. Beleza, achei os pontos principais. Ponto central, PC. Ponto inicial, PI, aqui para vocês não esquecerem. Ponto de arqueamento, PA, o ponto alto, tá? E o ponto final, PF, tá bom? Lembrando que o ponto final eu tenho 3 pontos estratégicos aqui. Aí como é que eu faço? O que eu preciso saber agora? A altura da sobrancelha, tá? A altura da sobrancelha eu posiciono 2 centímetros ou 1,7 ou 1,5. Só que essa base é para quem não tem pelo nenhum, tá bom? Como ela tem pelo existente, eu vou na base do que ela tem. Então aqui ela tem 1,7 mais ou menos, ó. Aqui, ó, se eu for posicionar o paquímetro, ó, botei o paquímetro aqui, dá mais ou menos aqui, ó. Então eu vou pro outro lado e meço a mesma coisa, mais ou menos aqui. Venho aqui e traço uma linha reta. Gente, traçando essa linha reta, ficou diferente aqui, ó. Vamos voltar. 1,7 aqui. Tem que ter muito cuidado para não ficar errado, ó. Aqui, venho com o paquímetro retinho. Ó, aqui, ó, um pouquinho mais acima. Bem aqui, ó. Porque eu posicionei o paquímetro aqui. Se eu coloco o paquímetro no canal lacrimal, mas eu coloco mais embaixo, vai dar uma medida diferente, ó. E esse aqui eu coloco mais em cima, vai dar uma medida diferente. Então, eu venho aqui e faço a primeira linha reta. A primeira linha que eu achei. Ó. Caramba, na primeira linha reta eu já perco a metade da sobrancelha. Tá vendo aqui? Vou ver a espessura natural da sobrancelha dela. É uma sobrancelha relativamente fina. Então, eu vou fazer com 5 centímetros. E depois eu vou dobrar com 5 centímetros. Perdão, 5 milímetros. 5 milímetros, dobrei com 5 milímetros, tá bom? E vou fazer as linhas paralelas, tá? Aqui é só para vocês verem que o mapeamento facial pode ser feito com qualquer sobrancelha, tá? Qualquer sobrancelha pode ser aplicado mapeamento facial. Só que eu posso implantar ou não. Eu posso querer fazer a mão livre, não tem problema nenhum se eu quiser fazer a mão livre. Então, como é que eu faço aqui? Eu sei que aqui é o meu ponto, né, inicial, que eu sei que aqui é o início da minha sobrancelha. Aqui é a espessura, aqui é o ponto alto, aqui é a espessura do ponto alto e aqui eu tenho 3 pontos finais. Mas, Rô, você falou para mim que você não quer perder, né, o fio da cliente, você quer que ela permaneça com esse fio aqui. Vamos fazer dos dois lados para a gente ver? Beleza, aqui, ó, início, espessura, ponto alto, espessura do ponto alto e 3 pontos finais, um aqui, um aqui e um aqui, tá? Desse lado, vamos lá. Vamos ver se eu vou perder alguma coisa. Ó, se eu fizer um mapeamento por esse lado, já perdi a parte de cima. Vê se vocês conseguem acompanhar comigo. Tá? Eu perdi toda essa parte daqui, ó. A metade da sobrancelha eu já perdi. Pelo mapeamento facial, tá?
E eu aqui escolho 3 pontos, né? Vou fazer aqui o que é razoável, que é o ponto do meio, tá? Olhem só, se eu seguir o mapeamento facial aqui, o que eu faço? Eu vou suavizar. Conseguem perceber o que eu perdi de sobrancelha? Ela perdeu isso tudo de sobrancelha e perdeu toda essa parte daqui da sobrancelha, tá? Esse lado aqui, eu não posso usar o mapeamento. Eu tenho que deixar essa sobrancelha um pouco mais harmônica, mas eu preciso aproveitar o que ela tem de pelo. Como que eu faço isso? Vamos lá, eu vou apagar, tá? Esse lado aqui do mapeamento. Eu vou apagar esse mapeamento e vou ficar só com os pontos principais. Eu vou apagar as linhas. Eu vou ficar só com o ponto inicial, ponto alto, tá? E o ponto final, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que aqui é o início da minha sobrancelha, espessura. Eu sei que aqui é o ponto alto, tá? E o ponto final, como que eu vou saber? Lembra que eu não quero perder nada de pelo daqui? Mas eu sei que na medida do mapeamento facial, eu usando a linha, onde que pode ser o final da minha sobrancelha? Lembra que 5 centímetros é o padrão, né? Eu marquei desse lado 5 centímetros, que é o comprimento da sobrancelha dela. Eu quero que a sobrancelha dela também tenha 5 centímetros. Só que o final da sobrancelha dela é muito caído. Esse caimento que deixa o olhar dela triste. Então, o que eu preciso fazer? Ela vai precisar perder sim, mas vai precisar perder pouco. O que eu faço? Eu traço uma linha reta, venho com a régua. Ó, tá vendo? Eu posso fazer isso com paquímetro, eu posso fazer isso com a linha. Eu venho aqui, ó, e vou até aqui em cima, tá? Então, aqui, o que ela perdeu? Só essa parte, tá bom? Eu sei que o ponto de arqueamento dela tá aqui. A espessura do ponto de arqueamento dela é aqui. Só que ela quer aproveitar tudo que ela tem de pelo. Como que eu faço? Eu venho aqui e vou fazendo bem aos pouquinhos. Ó. Faço. Aqui não é o ponto de arqueamento, aqui eu vou descer. E aqui, a mão livre, tá? Eu vou fazendo retinho também, até chegar aqui. Ela não perdeu, nem aqui, nem aqui. Quando chegar aqui no ponto de arqueamento, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve arqueada e vou descer com a sobrancelha, ó. Desci com a sobrancelha, tá? Aí, o que eu vou fazendo? Eu vou harmonizando a sobrancelha dela. Vou tirar aqui um pouquinho dessa ponta, tá bom? Porque ficou muito pontudo. Eu vou fazendo o quê? Afinando. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, tiro um pouquinho, afino um pouquinho, e eu sei que o meu preenchimento vai ser aqui dentro. Olhem, vê se vocês conseguem ver. Ela perdeu pouquíssimo pelo. Ela perdeu esse pelo aqui e perdeu aqui em cima, ó. Só um pouquinho, o restante continua. Não fica uma sobrancelha bonita, não vai ficar uma sobrancelha linda, maravilhosa, mas ela vai ficar feliz com a harmonia da sobrancelha dela. Aqui eu apago, ó. Apaguei. Tá vendo? Aqui ela perdeu. Faz de conta que aqui não tem. E essa parte daqui de cima também não. Mas ela vai ficar muito feliz. Vocês concordam que é melhor que ela tenha esse formato de sobrancelha e que ela fique feliz do que ela perder toda a sobrancelha dela? Imagina se essa cliente ela quer fazer uma rena. Se eu faço esse formato nela com mapeamento, quando a rena sair, ela não vai ter nem o final da sobrancelha dela, nem a metade da sobrancelha. Ela vai ficar só com um pouquinho do início e um pouquinho do corpo. Agora, se eu faço uma rena com esse formato, eu consigo preencher esses espaços aqui, ó. Consigo preencher e ela vai ficar feliz, tá? Lembrando que a gente faz o possível junto com a percepção visual, tá bom? Isso tudo é mostrando para ela que a sobrancelha dela, para ela não perder pelo, a gente consegue fazer, né? Deixar um pouquinho mais harmônica, adequar o formato natural dela, tá bom? E aí você pode afinar. Se você achar que tá muito grossa, vem aqui, ó, e afina mais um pouco. Apaga, vem. Sabe que o ponto de arqueamento dela tá aqui. Então, apaga e afina mais um pouquinho. Olha só, quando afina, olha como é que ela vai ficando melhor. Pronto, ela vai ficando melhor. Quanto mais fininha, mais bonita ela fica. Tá bom? Então, essa é a percepção visual que a gente precisa ter para poder transformar formatos, né, que não são adequados para formatos mais harmônicos. Vamos para o próximo vídeo, que é o formato da sobrancelha diabólica, que eu sei que é o mais desafiador para vocês. Os outros ficam fáceis e eu queria fazer o seguinte com vocês.
Eu quero que vocês façam o exercício, comentem para a gente poder tirar dúvidas juntas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida nos outros formatos, porque esses 3 formatos, a caída, a diabólica e a reta, ela é a mais difícil. As outras é só seguir esse padrão.